Tipos de violência contra o idoso. Negligência. A negligência é causada por conta dos cuidadores responsáveis não garantirem os cuidados básicos ao indivíduo, como higiene, saúde, medicamentos ou proteção contra o frio ou calor. Esse é o tipo mais comum de violência, e geralmente é o mais prejudicial por afetar a saúde física e psicológica do idoso. Os principais sinais são a limpeza tanto do idoso como a do ambiente que ele frequenta. Abandono, quando há ausência ou omissão dos familiares ou responsáveis que deveriam estar prestando pela proteção do idoso em questão. Esse modo de violência causa isolamento e danos psicológicos. O abandono tem sinais mais claros, pois o idoso, por ser abandonado e ter suas limitações por conta da idade, não consegue garantir todos os seus cuidados. Violência física é o modo mais explícito de violência, que se resume em usar da força para impor algo ao idoso. Os principais sinais são feridas como corte, manchas no corpo ou queimaduras. Violência psicológica é um modo de violência que ataca diretamente a autoestima do idoso, geralmente por mostrar claramente ao indivíduo seus limites, até mesmo rebaixando suas capacidades. Alguns sinais são a depressão e o medo de ficar sozinho. Violência financeira limita as interações do idoso por limitar os seus recursos financeiros, deixando ele vulnerável. Pode ocorrer também pelo uso desses recursos sem o consentimento do idoso. Alguns exemplos são documentos com assinatura falsificada e uso excessivo de empréstimo bancário. O dia 15 de junho é o dia oficial da conscientização da violência contra o idoso. Foi reconhecido em 2006 pela Assembleia das Nações Unidas. Esse dia tem um enorme peso, pois ele vem com a violência sendo completamente subestimada e subnotificada, o que impede a percepção da real relevância do problema. O principal motivo é que o idoso tem medo de perder o pouco apoio que ainda tem, além da vergonha e humilhação de sofrer violência de cuidadores ou até mesmo parentes. A violência contra o idoso pode ser definida como uma ação ou a falta de uma ação em um relacionamento que possa gerar a dor e o sofrimento para uma pessoa idosa. O principal agravador da violência contra os idosos foi a pandemia de Covid-19, pois, por os idosos estarem mais isolados em suas casas, eles ficaram mais dependentes de cuidados de seus parentes. Por estarem mais tendentes à pobreza e isolamento, isso causa um devastamento particular absurdo a cada indivíduo. Por conta disso, houve uma união de diversas instituições para enfrentar a violência contra os idosos. Segundo o Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos, Fernando Ferreira, só em 2021 já foram 37 mil notificações da violência contra os idosos, 29 mil delas sobre violência física. A maior parte das vítimas tem entre 70 e 74 anos, 68% são do sexo feminino e 47% dos agressores são os filhos. Recentemente no Brasil, foi feita uma pesquisa que mostra que o índice das denúncias de casos de violência contra os idosos aumentou muito no primeiro semestre de 2023 em relação a 2022. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos aumentou um aumento de 38% nas denúncias nacionais, sendo os principais tipos de violência física, patrimonial e psicológica. Os estados cujo índice de denúncias mais aumentou foram Tocantins, com mais de 155%, Amapá, com mais de 110%, Pernambuco, 90% e São Paulo, com 44%. Por mais que as denúncias tenham aumentado drasticamente, especialistas dizem que isso é um bom sinal, pois significa que as vítimas estão tendendo muito mais a denunciar os casos, o que certamente desincentiva a ocorrência desse tipo de prática. Marisa Scioli, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e professora da USP, diz que o atual comportamento das denúncias à violência é ótimo, pois mostra que as vítimas interpretam os atos como algo errado e vão atrás do mais importante, que é buscar por ajuda.
violência contra o idoso é um problema complexo que vai além da agressão física, envolvendo também violações de direitos e preconceitos cotidianos. Essa forma de violência afeta não apenas a saúde física, mas também a saúde mental dos idosos, contribuindo para altas taxas de depressão e até mesmo suicídio. O aumento dos casos de violência financeira contra os idosos é alarmante, refletindo uma falha na proteção dos mais vulneráveis em nossa sociedade. Reconhecer e valorizar a contribuição dos idosos é essencial, pois eles são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. É hora de agir para eliminar a violência, começando por mudar nossas atitudes e comportamentos em relação aos idosos. Então, a próxima vez em que for fazer alguma coisa em que afete os idosos, pense melhor.